Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, o Conexão Poder recebe o vereador de Cuiabá, Tenente Coronel Pacola, que há um mês, um pouco mais de um mês, né, tem sido aí manchete nos principais veículos de comunicação aqui de Mato Grosso, após a morte, aí, aquele episódio da morte do agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, é isso? Alexandre Miyagawa, né? Exatamente. E desde daquela situação que o senhor atirou e matou o agente, a gente tem convidado o senhor, outros veículos têm convidado o senhor para entrevistas e até o momento o senhor não tinha atendido a imprensa, não estava dando entrevista, né? O que mudou agora? O que mudou, primeiramente, obrigado pelo convite. Bem-vindo. Né, pela oportunidade de estar aqui. Acho importantíssimo, estava aguardando a finalização do inquérito e do indiciamento da denúncia do Ministério Público. Até porque sem atender os meios de comunicação, lá na própria denúncia do Ministério Público foi colocado que eu estava usando ou que eu teria agido no intuito de me promover politicamente ou de me autopromover, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a minha medida e a decisão de não falar com os meios de comunicação era justamente para não dar essa conotação e não influenciar no inquérito, não influenciar de qualquer forma na condução ali dos trabalhos, né, da Polícia Civil e do Ministério Público. A partir do momento que o Ministério Público fez a denúncia, encaminhou, o juiz recebeu a denúncia e nós apresentamos nosso rol de testemunhas e a defesa inicial, aí sim acredito que agora são desdobramentos do curso processual, onde nós iremos apresentar ali não só novamente as testemunhas que já estão ali arroladas, mas as testemunhas técnicas para falar, né, dos pontos que nós achamos importantes. E aí sim, me sinto em condições de poder falar publicamente do caso, esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao caso, para que não tenha nenhuma conotação de que eu esteja tentando influenciar de alguma maneira a condução dos trabalhos dentro da polícia ou dentro do Ministério Público. Mas me coloco aí à disposição para qualquer tipo de questionamento, perguntas que vocês entenderem que seja necessário sobre o caso. O senhor está respondendo por homicídio qualificado, né? Duplamente qualificado. Duplamente qualificado. O Ministério Público apontou, que o senhor estava falando, que o senhor agiu para se promover politicamente, de uma forma, digamos assim, que pudesse sair como um herói da situação e se promover, né? Com isso, já que o senhor também manteve sua candidatura a deputado estadual. Não seria melhor se afastar da Câmara, retirar a candidatura, digamos, até para melhorar a sua imagem perante a Justiça, falar assim, a Justiça vai me julgar de uma forma mais leve? Bom, primeiro acho que o único julgamento que é isento de erros é o julgamento divino. Acho que esse daí é o único que não tem falha, né? O que mais me assustou com a denúncia do Ministério Público, nós temos um jargão muito usado, né? Que cada um se mede pela sua régua, né? E aí me assustou a denúncia, porque eram 4 promotores. No inquérito foram 7 delegados e na denúncia assinam 4 promotores. E me deixa assustado quando um promotor chega a colocar no papel que alguém teria coragem de cometer um homicídio, de atirar em alguém para se promover politicamente. Assim, eu acho surreal, para mim, eu tô falando das minhas convicções, né, dos meus valores ideais de pessoa humana. Acho surreal acusar alguém, eu falar assim, não, o cara vai matar alguém para se promover politicamente. Quem faz isso é a facção criminosa, o cara que vai lá, executa, filma, faz para se promover, isso é dentro de facção criminosa. Agora, achar que alguém vai fazer isso para se promover politicamente, eu sei os desdobramentos que tem uma intervenção armada. Desde a minha época de serviço, trabalhei 10 anos dentro do BOP, participei de outras intervenções tendo que fazer a utilização da minha arma de fogo, sei dos desdobramentos, né? O curso processual é obrigatório. Para eu provar a legítima defesa, é durante a instrução processual. Então, o próprio advogado já tinha dito, olha, vai denunciar, vai ser homicídio, vão achar a qualificadora para poder fazer a denúncia. Diante de tanta pressão da mídia, de tanta pressão da opinião popular. Jamais os delegados, tanto que em 17 dias eles concluíram o inquérito,
não esperaram o Foi resultado. muito rápido. Não esperaram o resultado do telefone meu que foi apreendido, não fizeram reprodução simulada do fato, e eles quiseram se livrar. Eu aqui não estou fazendo nenhuma acusação, né, nem dos delegados, nem dos promotores, mas eu vi que naquele momento eles quiseram se livrar o mais rápido possível da pressão que eles estavam sofrendo. E passou para frente, o Ministério Público também assim o fez. O que realmente me deixou um pouco, não é revoltado, não, mas frustrado, foi essa colocação. Eles colocaram um motivo torpe, como se eu... E aí me assusta porque, fazendo a mesma mensuração de cada um se mede pela sua régua, o que um promotor seria capaz de fazer para se promover politicamente ou para se promover perante a mídia, já que ele acredita que alguém seria capaz de matar uma pessoa, um colega de trabalho, né? Depois fiquei, né, sabendo, para se promover politicamente. Isso daí realmente me assustou, né? A questão da sem chance de defesa é uma questão técnica que aí também não faz parte do dia a dia dos promotores, né? A diferença de atirar nas costas, de atirar pelas costas, tempo de reação, o elemento armado empunhando uma arma de fogo. E nisso agora, durante o curso, a gente vai demonstrar durante o processo, por meio de provas técnicas e referências nacionais e internacionais sobre o assunto, falando sobre procedimento e protocolos da clínica do confronto armado propriamente dito. Agora, Pacola, diante dessa acusação do Ministério Público, que colocou que você quis agir como um herói para se promover politicamente, uma pergunta que se fez bastante, muita gente busca entender, na noite da morte do Alexandre Miyagawa, você estava passando pelo local, o que passou pela tua cabeça, o que você viu que te fez tomar a decisão de agir da forma como você agiu? Você consegue descrever para a gente qual era o cenário e a sua motivação? Por que você teve aquela reação? Só completando a pergunta do Leandro, que a gente escuta muito, mas ele não tinha nada a ver com isso. Por que ele foi lá se meter? É compreensível quando, né, a opinião popular e as pessoas, né, a gente fala do civil, né, que não é policial, não o policial civil, o cidadão que não é policial, não é agente de segurança. Ele não vai ter a mesma mente, a gente fala de mindset, o mesmo mindset eu uso como uma referência para desconectar médicos. Passa um médico, pediatra, dermatologista, num acidente onde tem uma pessoa que se acidentou de moto, que está sangrando em estado gravíssimo, que acabou de acontecer o acidente. É possível que um pediatra passe, olhe e não pare. É possível. Ele pode parar ou não. Um dermatologista... Agora, eu duvido que um médico do SAMU ou um enfermeiro do SAMU vai passar e não vai parar. Não é porque ele quer ou não quer, é uma questão de mindset. Nós entramos no automático. E eu estou há 20 anos, né? 20 anos dentro da polícia e posso dizer que fui, durante esses 20 anos, policial com sangue de polícia. O tempo todo, né, buscava sempre ser um policial ali atuante, combativo. Participei de diversos cursos, também promovi muitas palestras e cursos. Então, e esse caso, até comentava em outra Como é que foi? Você estava passando por ali, eu estava em uma entrevista. Nós estávamos em uma entrevista com o Manuel Carlos, ali próximo da panificadora Viena, e aí nós viemos ali por trás, né? Viemos pelo caminho, por trás da rua do Chopão, para entrar ali esqueci o nome da rua, aquela do batalhão, para descer a rua da panificadora Viena. Quando nós fizemos a curva, havia uma movimentação grande de pessoas, principalmente dentro da distrito, correndo para cá e uma movimentação de pessoas para cá. Ainda, né, ficamos parados, estávamos nesse lado da via, observando, aí meu assessor, que é motorista, comentou, aí falou, o que será que é? Eu falei, para ali do outro lado que eu vou ver. Quando eu falei, para do outro lado, ele foi sair, né, e aí o semáforo tinha fechado, tinha veículos na frente. Quando ele foi atravessar, que é o carro atravessa, aí o Ministério Público, acho que foi o Ministério Público, o delegado, não sei, ou entrevistas, mas tem um fato, inclusive, que fala que eu fiz questão de atravessar o veículo para que as pessoas notassem a minha presença. Quem que estava? Não tinha ninguém ali na frente, né? Então eu desço, vou andando. Quando a gente fala do automático, existe um processo que chama um processo vida. O que é o processo vida? É um método mnemônico de gravar procedimentos da atividade policial. É visualizar todo o ambiente, identificar todas as possíveis ameaças e terceiros na cena, decidir e agir. Também é conhecido como o ciclo ODA, né? Na aviação e outros utilizam também o ciclo ODA. Então eu desci, fui me inteirar da situação,
perguntar para as pessoas, ver claramente no vídeo que eu deixo, pergunto o que está acontecendo. E aí, as pessoas que estavam ali próximo falaram, um cara bêbado, cara, passou aqui e tal, tá xingando, tá... E já ouvi, nisso tinham pessoas gritando, pessoas se xingando, noiado, vagabundo, filha da puta, não sei o quê, xingando mesmo. E uma voz feminina era a que mais gritava, mas eu não tinha visual dos dois. Uma coisa é a perspectiva da câmera, por isso que eu pedi a reprodução simulada, que já saiu até algumas notícias aí. Uma coisa é a perspectiva da câmera, que consegue ver todo o cenário daqui, outra coisa é a visão que eu tinha daqui. Por isso eu pedi a reprodução simulada, né? Vou contratar uma empresa para fazer não só a reprodução simulada, mas como é que fala em 360? 3D? A realidade virtual em 360, para demonstrar qual era a minha visão. Para que as pessoas, e principalmente o Ministério Público, e caso eu tenha aqui a júri, o júri consiga entender qual era a minha visão naquele momento. Então ali vinha uma discussão, até então, ninguém falando de arma, ninguém falando de nada disso, só uma discussão como se fossem pessoas mesmo bêbadas ali, xingando uns aos outros. E nisso, o meu assessor, ele deixa o carro, estaciona o carro e volta e vem andando. Eu ainda falo para ele, falou, já tá atrasado. Eu falei, isso é sem futuro, é cachaça. Quando eu falo isso para ele, alguém grita, fala assim, ele tá armado, cuidado, ele tá armado. E aí vocês percebem claramente na mudança do meu comportamento, que é o que eu falo do automático, que eu mudo. E eu já falei, aonde? Eu uso o uniforme diariamente, a não ser os dias que eu tenho sessão, que eu coloco o terno, que é obrigatório, é gravado. Então, eu tenho identificação visual que é muito parecido com a identificação da polícia. Eu tenho a nomenclatura, a logomarca e tal. Então, quando falou ele está armado, eu começo a olhar para tentar achar quem está armado. Eu não sabia quem era que estava armado naquele momento. Então, eu começo a olhar, tinha algumas pessoas próximas a mim. E aí eu visualizo, tinha uma caminhonete, eu acho que uma caminhonete, um carro parado. E aí visualizo já que ela começa a xingar ele, né? Alto, sai, filha da puta, não sei o que. E ela dá um empurrão nele. Eu não consegui ver o empurrão da forma como é visto na câmera, mas eu vi que os dois entraram numa discussão e num contato mais próximo corpo a corpo. Ele é mais alto que eu, mais forte, né, estrutura corporal. E aí, nesse momento, ela sai, há essa aproximação, esse contato físico entre eles, que é a hora que eu consigo visualizar, e ela sai andando na frente dele, ele saca a arma, levanta a arma aqui na altura, foi aí que eu vi, porque eu não vi a linha de cintura dele. Quando ele levanta a arma aqui na altura do ombro, foi aí que eu vi a arma dele. Nessa hora que ele sacou a arma, eu já saco e começo a verbalizar com ele. Na hora que ele sacou a arma e colocou aqui, eu já saquei e comecei a verbalizar. Polícia, polícia! E aí, você percebe, no primeiro momento, até depois se vocês quiserem fazer isso, mas nós já fizemos no corte frame a frame, né, milésimo a milésimo, vocês vão perceber que ele saca a arma, ele faz isso daqui, ele olha por cima do ombro direito, ele faz uma olhada por cima do ombro direito e segue andando na direção dela. Quando ele faz aquele primeiro movimento e segue, e ele não atendeu ao comando, o que eu tomei de procedimento na hora? Primeiro, de sair de trás das pessoas que eu estavam praticamente com um abrigo, ou seja, ela se tivesse algum confronto e ele atirasse, ia pegar naquelas pessoas que estavam à minha frente. Então, desborda essas pessoas que estão aqui, que, se eu não me engano, umas 2 ou 3 dessas pessoas até foram testemunhar, e eu saio caminhando, verbalizando, larga a arma, larga a arma, larga a arma, em direção a ele. Isso, lógico, né, são, 5 segundos, né, eu estou relatando aqui, quando eu falo para mim, eu tenho isso em slow motion, porque é muito claro para mim, né. E eu saio verbalizando na direção dele, inclusive para tirar ela da linha de tiro, porque ela vinha descendo nessa direção. Quando eu vou aproximando dele e verbalizando, você percebe que ela olha para trás, ela olha, e isso para mim é muito claro, porque eu lembro de ter essa imagem assim clara na minha cabeça, ela fazendo esse movimento. Quando ela girou para trás, ele dá início no movimento, ele faz esse início do movimento. Tanto é fato isso, porque a própria perícia, diferente do que o delegado colocou, que a perícia aponta que não houve giro, ou não houve menção, alguma coisa assim, que não houve giro para... Isso, aponta, nós lemos a perícia. Só que a perícia não fala nada disso. A perícia não fala nem que teve, nem que não teve. A perícia fala a direção dos disparos. E a direção dos disparos, elas são oblíquos da direita para a esquerda. Né? Da direita para a esquerda. E o primeiro disparo, o disparo que entrou na lateral dele, saiu na axila e perfurou o braço,
Não teria como, imagina, você está de costa. Como que um disparo aqui de costa vai fazer esse movimento de entrar na lateral, sair na axila e no braço? Então você não concorda com a tese de que você atirou pelas costas? Não, é uma diferença, atirar nas costas e atirar pelas costas. O atirar pelas costas é quando você faz isso com indício de execução. Você chega ali e executa a pessoa atirando pelas costas da pessoa, que fala assim, o tiro não é covarde. Mas não tem a ver com o fato ali. Quando você atira nas costas, e aí ele fala, né, sem chance de defesa, não pode ser pensado nisso quando a gente fala de alguém empunhando uma arma de fogo. Qualquer pessoa que esteja empunhando uma arma de fogo, e aí não sou eu que estou falando, eu estou me ancorando em dados de estudos, né, e aqui eu deixo uma indicação para quem nos acompanha, entre num site que chama Force Science. É um site americano que é né, a ciência da força, e tem uma aba deles escrito Reaction Time. Eles estudam só tempo de reação das mais diversas situações. Dentro do carro, segurando, né, sacando uma arma, de pé, com um sinal sonoro, com um sinal luminoso. E o tempo de reação com uma pessoa empunhando uma arma de fogo, já empunhando, que não é portando uma arma de fogo, ou seja, estou com a minha arma empunhada. Ele é 0,56 segundos, 0,6 é menos de 1 segundo, para eu atirar para qualquer direção. Não há diferença de tempo para eu atirar para frente, para direita, para esquerda ou para trás. Da arma na posição 0, a minha tomada de decisão não tem diferença se eu atirar para frente ou atirar para trás. O tempo é exatamente o mesmo. Então, quando nós temos essa observação, e aí eu estou falando de uma coisa que já era de conhecimento meu, que eu uso e dou instruções a respeito disso, né? E você tem o tempo de reação. Quando você tem um sinal sonoro ou um sinal luminoso, com a arma na mão, é 0,83 segundos para você perceber o estímulo e tomar a decisão. E 1,23 segundos se você está com ela no coldre. Ou seja, qual é a chance de eu ser mais rápido que uma pessoa que está empunhando uma arma de fogo se eu esperar ela tomar a decisão de girar para o meu lado? É 0. Matematicamente é impossível. Cientificamente é impossível. Então, eu dei todas as oportunidades para que ele pudesse fazer o que nós aprendemos também, diante de uma situação onde eu estou apaisando, e eu ouço alguém verbalizando polícia, ou eu vejo algum policial fardado. Vou utilizar aqui um exemplo. Lembra do posto ali na Avenida do CPA, de um policial militar paisano que foi render uns assaltantes no posto, e a viatura da Força Tática chegou e atirou e matou o policial? Foi recente, né? Tem um caso recente. Ou o caso do Tijucal, que o soldado Kennedy morreu, o sargento do GAECO, a polícia chegou. Sim, então, assim, são situações onde não dá para analisar um padrão. Aí, volto pro fato, né? Eles acusam que eu não segui o procedimento operacional padrão. O procedimento operacional padrão, ele vai até onde existe um padrão de conduta das duas partes. De quem você está abordando, de quem é o abordado, e um padrão de conduta de quem está na atividade policial. O Alexandre, ele fala alguma coisa para você? Em qual momento, então, o Alexandre teria quebrado esse padrão de conduta, considerando que você disse que o padrão de conduta vai até onde as duas partes estão concordando, né? A partir de que uma quebra, você quebra também o padrão de conduta. Aonde, então, que o Alexandre fez algum movimento ou quebrou esse padrão de conduta que levou você a atirar? Bom, no momento que ele faz a menção de girar, ela gira para mim, ele faz a menção de girar, né? Que ele faz o início do giro, e eu ali já na posição que eu estava, verbalizando para largar a arma, ao invés dele largar, tomar um procedimento de abaixar e largar... Ele fala alguma coisa? Ele não fala nada. Ele não falou absolutamente nada. Porque assim, eu assisti os vídeos várias vezes. Eu acredito que não. E pelo que eu vi, pelo que eu observei, eu não assisti em câmera lenta, mas eu assisti vários vídeos, várias vezes. Pelo que eu percebi, eu tô falando por mim, eu não tive essa noção de que ele tenha te visto ou te ouvido. Parece que ele não ouviu e nem viu. Ouvido, eu acho muito difícil dele não ter ouvido. Por que eu falo que eu acho difícil dele não ter ouvido? Primeiro, quando eu começo, que eu verbalizo a primeira vez, ele faz um movimento de observação. Deixa eu só responder a pergunta dele primeiro, para eu não ficar sem responder as perguntas. Quando ele quebrou o protocolo. Ele quebrou várias vezes os protocolos, tá? Das normas. A primeira quebra do protocolo foi dele fazer ingestão de bebida alcoólica portando uma arma de fogo. Isso é a regra básica, inclusive a lei condena. Se dá perda de porte por 10 anos até do porte funcional. Se for um civil, né, perde o porte automaticamente. Então, esse foi o primeiro protocolo dele. Assim como a direção, é um instrumento, né? O problema não são os instrumentos, são as pessoas. Então, dirigir embriagado, portar uma arma embriagado, geram consequências
quase sempre fatais, né? Nós perdemos aí uma pessoa a cada 15 minutos no trânsito, infelizmente. Mas quando ele faz essa primeira quebra do protocolo, né? A segunda, dele sacar uma arma de fogo sem ter qualquer tipo de ameaça à frente dele. O que é uma arma de fogo? A arma de fogo é um instrumento de equalização de força. Eu tenho 22 anos e faço o desafio. Se algum dia alguém falar assim, eu vi o Pacola armado em algum lugar, ou ele mostrou arma para alguém que não seja num local controlado, um estande de tiro, um local de treinamento, ou vi uma situação dessa, ou alguém que foi ameaçado. O Pacola ameaçou alguém, ou xingou alguém no trânsito, ou coisa desse tipo. Então, a conduta que ele quebrou foram várias condutas, né? Então, quando ele sacou a arma, que é outro absurdo, o Ministério Público coloca lá na denúncia dele que o Alexandre sacou a arma para proteger dela. Para proteger dela. Quem falou isso foi um especialista de segurança pública que chama Edivaldo Ribeiro, no programa que ele apresenta, que ele surgiu essa tese da cabeça dele falando que o cara sacou para proteger. Quem tem conhecimento, como é o meu caso, vai ver que eu atiro, ela vem para cima de mim, eu protejo ela e já coldreio minha arma na hora, já guardo. Porque eu sei que se passasse algum policial ali, ia atirar em mim. Você imagina o policial que chega na cena, um cara caído, já alvejado, e o outro com a arma na mão. Você acha que o policial vai verbalizar comigo para eu largar a arma? Nunca. Até se o policial tivesse chegado fardado, como foi o caso da Força Tática com o tenente no posto, ia chegar atirando. Então, já na hora, coldreio minha arma e guardo. E faço a retenção. O que eu fiz? Nomeei uma referência nacional e internacional de retenção e contra-retenção para tratar desse assunto, para instruir o Ministério Público e dizer, olha, sobre esse assunto é assim, doutrinariamente falando, é assim que funciona. Então, ele quebrou todos os protocolos. Na verdade, ele não seguiu nenhum protocolo para quem está portando uma arma de fogo e que realmente resultou, né, nesse final fatal e trágico de não me restou outra opção ali. Até as pessoas falam assim, se você esperasse mais um segundo, poderia acontecer tudo, inclusive nada. Ele poderia ter atirado nela, poderia ter atirado em mim, poderia ter atirado nas pessoas, poderia não ter atirado. Mas essa é a situação. Você arbitrar um jogo depois que já foi, e utilizando o VAR, utilizando a câmera, com todos os... É muito fácil. Agora, quando você tem 3, 5 segundos para definir, e diante da circunstância, eu como estudioso, né, do feminicídio, tem um programa que chama Só para Elas, que é exclusivo para as mulheres. O feminicídio acontece entre 3 e 5 segundos após o homem sacar a arma. O homem não saca a arma para ameaçar a mulher. Pode pegar os vídeos, você vai ver. Mas só como ele comentou rapidinho, só para pegar gancho no que ele falou, ele lamenta, obviamente, o que aconteceu. Só saber, você se arrepende da sua conduta, da forma como você agiu? Faria diferente? Agora, tipo assim, claro, podendo passou, analisar, né, tudo... Você se arrependeu, Pacola, da forma como você agiu? Na verdade, assim, não é um arrependimento da forma como eu agi. Eu sinto a dor da família, principalmente pelo volume que se aventou com a repercussão midiática. Nós estamos falando de mais de 2.000 reportagens a respeito. Nós fizemos um monitoramento disso. São mais de 2.000 reportagens. Até porque ele era um colega de profissão seu também, né? Então, eu falo assim, você se arrepende de ter feito ou seguido? Eu falo assim, eu não tenho arrependimento porque eu não tenho nada que eu olhe e falo assim, eu fiz algo que eu acho que eu não deveria ter feito. Você acha que não agiu de forma precipitada? Não, de maneira alguma. Nem ter atirado? Não, de maneira alguma. Você acha que você deveria ter atirado como atirou? Com toda certeza. Não tem a menor dúvida que eu deveria ter atirado. Porque mais alguns milésimos de segundo, como eu disse, ele já tinha dado início no movimento. E aí nós estamos falando... Mas não dá para saber o que ele iria fazer também. Exato, exatamente. Agora, estão querendo colocar... Peraí, a culpa é de quem? É de quem faz um porte irresponsável da arma de fogo. E aqui eu não estou querendo falar, estão querendo colocar ele. Agora, não é porque também ele faleceu que a gente vai colocar ele como santo. Eu recebi... Mas acho que não dá também, Márcia, para falar que ao ele fazer esse movimento, que ele iria atirar também, né? É isso que eu perguntei para o Pacola, se ele viu, ou se ele ouviu, se eles te ouviram, os dois que estavam no casal. Eu assumi um risco exacerbado quando na situação, por conta da confiança no meu treinamento. Tanto que quando eu instruo, um vídeo também que apareceu, eu falando para os magistrados, eu falo para eles, não verbaliza. Se você vê alguém armado de costas, porque é o seguinte, a partir do momento que uma pessoa saca uma arma de fogo, só tem 3 circunstâncias que alguém saca uma arma de fogo em público. Ou se ela estiver alterada psicologicamente, ou se ela estiver alterada por efeito psicotrópico, ou de álcool, ou de droga,
ou se ela for uma pessoa completamente incapaz de portar uma arma de fogo. Porque se na normativa básica da Polícia Federal, quando vai fazer a posse da arma de fogo, se você ler as normas de segurança, está bem claro que a arma de fogo não pode ser exposta, né? A Janaína declara que ele, quando bebia, tinha mania de mostrar que estava armado e fazer questão de mostrar para as pessoas. Eu não sei nem se ele tinha porte de arma de fogo, porque o agente socioeducativo é uma lei estadual, e quem concede o porte é a Secretaria de Segurança Pública. Até agora eu não sei se ele realmente tinha porte de arma de fogo ou não, para estar portando aquela arma de fogo. E ele não tinha nem um ano com a arma. Nós tivemos ocorrência de Chapada, teve essa ocorrência comigo, recebi também informações num posto ali próximo do Espraiado, de pessoas que me mandaram mensagem, no braseiro que eles discutiram, ele colocou a arma com segurança, e teve mais uma situação de 5 casos que trouxeram para mim relacionados a isso. Então, isso não tenho dúvida que foi, infelizmente, né, os nossos caminhos se cruzaram naquele dia, mas ele poderia ter acontecido isso com ele muito antes. Em todas as circunstâncias, lá em Chapada, naquele vídeo de Chapada, se é um policial que está no carro de trás, tinha atirado nele. É lógico, porque a partir do momento que uma pessoa saca uma arma de fogo em público, o policial que tem um mínimo de treinamento sabe disso. Quando eu fiz a verbalização, e eu oriento de não verbalizar, porque eu sei que as pessoas não têm a capacidade e o treinamento que eu tenho, que é de menos de 1%, inclusive, da polícia, o nível de treinamento que eu tenho. Então, quando eu vou instruir um magistrado ou um civil, eu falo para eles, ou você não saca a arma, ou se você sacar, você atira na pessoa de costas, porque você não vai conseguir ter a capacidade, porque não vai manter um nível de treinamento em alto nível para conseguir impedir o início do movimento até o disparo propriamente dito. Então, por isso que é diferente, quando eu vou instruir lá dentro do Tribunal de Justiça e para o juiz, é porque eles estavam fazendo um processo de aquisição das pistolas Glock G45 para porte dos magistrados. Então, a gente fala assim, o magistrado ele não tem o dever de agir como eu tenho, ele tem o porte funcional, mas não tem o dever legal de agir como eu tenho como policial, que é diferente também do porte pessoal. Fala, daqui a pouco as pessoas que vão estar passando por estar armada acham que não vai parar nunca. Até policiais hoje em dia, cada vez mais estão fazendo o quê? Então, se eles veem um problema, às vezes vê a pessoa armada ali, vai embora. Fala, o quê? Tô paisando, não tô nem de serviço, não vou fingir. Se fizer muito, vai ligar 190. Porque cada vez mais os policiais estão... E quando eu falo policiais, não esmoreçam. Não, aí o Ministério fala que eu estou querendo me promover politicamente. Eu estou querendo defender a sociedade, porque é você que vai ficar à mercê. É você que vai ficar à mercê. Se cada vez mais os policiais começarem a cruzar os braços e falar o seguinte, eu vou me comportar como um civil qualquer. Só defendo a minha vida e a da minha família. E o resto da sociedade que se exploda. Entendeu? Então é essa... Pacola, voltando aqui à questão da legítima defesa, né? Você declarou esses dias que, agora essa semana você declarou que tem certeza que vai conseguir provar a questão da legítima defesa. Quando você coloca isso, é referente a esse movimento que ele fez? Você acha que vai conseguir provar que ele te ouviu, que tinha noção da situação? É isso que você coloca? Não, eu tenho certeza que nós vamos comprovar a legítima defesa pelos fatos e por tudo que a gente já tem dentro do processo e no aspecto técnico, propriamente dito, né? Não porque eu acho que ele me ouviu, porque hoje eu entendo, ele estava com um estado de alcoolemia, que é o nível de álcool que detectou, né, foi detectado no teste de alcoolemia dele, é próximo ao nível de coma alcoólica. Você acha que ele pode realmente nem ter ouvido? Ele pode realmente nem ter ouvido. Ou pode ser que ele estivesse ali completamente desconectado com tudo que estava à volta dele. Porque qual é a lógica? Eu volto a dizer. Me coloca na minha posição. Vamos lá, vamos fazer um trabalho de empatia aqui. Agora vocês se coloquem na minha posição. Chega num local, num ambiente que tem uma discussão, gritaria, xingamento, uma pessoa com uma estrutura física muito mais avantajada que uma mulher, numa discussão, há um contato inicial físico entre os dois, a mulher sai andando de costas, não tem ninguém próximo dela, ninguém do outro lado, não tem nenhuma ameaça, nem para ele, nem para ela, e aí o cara saca a arma nas costas da mulher. O que você pensaria que ela vai fazer? Aí volto para usar a minha cabeça. Sabendo que um homem não saca a arma para ameaçar a mulher, sabendo que um homem executa uma mulher entre 3 e 5 segundos após ele sacar a arma e depois ele foge ou ele se suicida diante do feminicídio. Não passou qualquer outra possibilidade na minha cabeça, senão que ele fosse executar ela na frente de todo mundo ali. E eu procurei fazer a intervenção mais segura e o mais rápido possível para tentar evitar. Se ele tivesse desde o começo, quando ouviu a polícia, já ter soltado a arma, baixado e ficado, com certeza eu não teria atirado.
E porque outra questão que é muito questionado, né? Então vamos aproveitar a tua presença e fazer a pergunta para você, Fique à né? vontade. Por que o tiro na parte superior? Por que não atirar, digamos, na perna para falar, o cara caiu, acabou? Eu vou fazer... Porque aí ele não teria morrido. Eu vou fazer a devolutiva de casos reais, tá? Teve em 2013, coloquem na internet, Tenente Salomão, agente penal, agente penitenciário, em Tangará da Serra, uma situação muito parecida com a minha. A diferença é que o agente penal não estava embriagado, ele estava rendendo um estuprador, e o tenente passou e viu um cara ajoelhado e o cara apontando arma de fogo. O tenente desceu e qual foi a opção do tenente? Atirar na perna. Parênteses. Nunca vi um alvo com perna. Como que você vai fazer algo que você nunca treinou? Não existe treinamento de atirar na perna. Não existe treinamento. Você acha que ele errou o tiro? O quê? Ele errou o tiro ou ele não teve coragem na hora de... Ou ele errou o tiro dando uma gatilhada, ou se ele decidiu na perna, porque não dá pra saber. Porque qual foi o resultado? Ele deu um tiro na perna do agente penitenciário e o agente virou e atirou no peito dele. Ele veio a óbito. Então eu falo assim, por que não atirou na perna? 2 aspectos. Primeiro, que eu nunca treinei a atirar na perna. Não existe esse treinamento. Isso só existe lá, talvez em Hollywood ou nas novelas, né? Ou no aspecto do pensamento das pessoas que nunca pararam para ir lá atirar no stand ou ao menos conhecer um pouco sobre tiro. Né? Ou clínica de confronto armado. Então não existe essa possibilidade. Da mesma forma que atirar no ombro, atirar no braço, atirar na arma, coisas do tipo. Não dá para saber. Na hora eu não sabia onde tinham pegado os tiros. Eu já participei de situação em ocorrência, de distância de 4 metros de distância, mesmo com todo o treinamento que eu tenho, de efetuar vários disparos e não acertar nenhum. De um alvo em movimento e não acertar nenhum. E depois outro, atirando de fuzil para o nosso lado, nós temos que se abrigar. Então, é o que eu falo. As pessoas não têm a menor noção. No seu entendimento não dava, isso não cabia. Não, de maneira alguma. Não cabe lá em nem lugar algum. Isso doutrinariamente não existe. Pô, faz um desafio alguém pesquisar o que tem, onde faz disparo, tiro na perna. Não existe isso. Os alvos nem têm perna, tanto que é 0. Se você acertar na lateral do ombro, se você acertar na parte baixa, é 0. Na hora da pontuação, inclusive, para tirar posse ou porte de arma de fogo. Então, quando a gente faz o uso da arma de fogo e a necessidade de efetuar os disparos, nós usamos o seguinte: quantos disparos você executa? A quantidade necessária para neutralizar o agressor. Às vezes você faz o tiro e erra e o agressor joga a arma e se rende. Não acerta nenhum, mas ele jogou a arma e se rendeu, foi neutralizado. E outras vezes você atira 1 ou 2 vezes, o agressor cai no chão e ainda do chão, e tem quantos vídeos que eu uso em instrução de casos desse tipo. O cara atira, o agressor cai no chão, ele vai virar para atirar no outro agressor, o cara baleado, cai no chão, vai lá, vira e atira no policial. Então o excesso é 1 a mais do que precisa. 2 tiros pode ser excesso, 10 tiros pode não ser excesso. Toda essa situação, agora você disse que está contratando uma empresa para fazer toda essa simulação, é isso? Não. Como que vai ser essa simulação? Eu solicitei ao judiciário que fizesse o que eu acreditei que o próprio inquérito fosse fazer, que é a reprodução simulada, né? É um dos pré-requisitos da investigação para você fazer a reprodução simulada do fato. O que eu vou fazer? Na reprodução simulada, eu vou contratar uma empresa para que ele faça toda a filmagem em 360 e depois faça uma reprodução, né? Faça ali para mim, uma reprodução gráfica, que é em 3ª dimensão, para poder fazer como foi feito da Boate Kiss, e hoje está sendo muito utilizado para júri. Caso não seja suficiente na pronúncia, né, e eu tenha que ir a júri, aí lá não vou conseguir mais fazer. Então, feita a reprodução simulada, eu vou utilizar isso daí para que a gente tenha ali em realidade virtual, que é o nome correto, tinha me fugido da memória, em realidade virtual, que eu consigo girar e falar assim, qual era a visão do Pacola? Essa. Qual era a visão de fulano? Qual era a visão da testemunha? Qual era a visão da... E aí a gente consegue fazer esse giro em 360 com realidade virtual para fazer com que as pessoas consigam entender qual era a minha visão, o que eu vi e se era possível de fazer algo diferente daquilo que eu fiz com todo o treinamento e com todo o preparo que eu tenho ao longo da minha atividade policial. Você sabe que esse caso ele tem sido muito repercutido e fomentado uma discussão aí sobre o uso da arma, né? E esse caso já emendou esse caso, no caso daquele outro caso lá do Paraná, e o uso banalizado da arma, liberação de porte de arma, quem poderia, quem não poderia. Você sabe que tudo isso tem sido muito fomentado, né? Muito colocado agora, né?
E até uma questão eleitoral, isso também acaba sendo colocado, né? Você acha que isso, digamos, te prejudica também? E prejudica também os outros que têm essa colocação pela liberação do porte de arma, pelo uso da arma? Não. Eu acho que alguns candidatos acabam se aproveitando da pauta, né? Hoje no Mato Grosso nós somos milhares aí os CACs, caçadores, atiradores, colecionadores, e outros milhares de pessoas que têm posse de arma de fogo registrada na Polícia Federal. E algumas pessoas se apossam em momento eleitoral de pautas que acham que vai dar palanque ou que vai emplacar, ou que as pessoas vão, não, eu sou apoiador disso. Mas quando a gente fala pauta arma de fogo, eu já começo errado quando você coloca a arma de fogo como pauta. Arma de fogo é um instrumento. Arma de fogo é um instrumento. Não é sobre arma de fogo. A gente tem que falar sobre direito. E eu falo o seguinte, você é favorável ao direito à vida? É favorável? Quem não é? Quem não é? Você é favorável ao direito da propriedade, que é seu, que você lutou, batalhou, dedicou sua vida? Quem não é? Você é favorável ao direito da integridade física? Né? Quem não é? Beleza. A partir daí que a gente está falando dos direitos fundamentais. Lá na Constituição, no seu artigo 6º, tem um item que fala assim, segurança. Segurança. Junto com vida, liberdade, propriedade, moradia, tudo que está ali, está lá segurança. Quando você fala segurança, as pessoas confundem com segurança pública. Essa subversão ou essa confusão que acaba levando para essa discussão, principalmente para quem não tem argumento, e aí não é questão de ser pauta de direita ou de esquerda, é que nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, nós estamos quase que uma idiotização. Não consegue discutir um assunto sem classificá-lo de que lado ele está. Exato. Então, eu sou contra. Aí a pessoa fala contra, não, você é de tal, você é isso, você é aquilo outro. Não, calma, eu tenho um pensamento sobre determinado assunto. Então, essa questão da arma de fogo é um instrumento de equalização de força. Eu gosto de usar isso, por quê? Porque tem várias formas de você abordar de maneira diferente. Então, quando eu falo na Constituição que eu tenho todos esses direitos fundamentais, e aí eu vou fazer um parêntese, um recorte, vou lá para o 144 e vou falar de segurança pública. Essa confusão entre segurança pública e segurança do direito fundamental é que causa isso daí. Aí as pessoas falam, não, mas quem tem que garantir a minha proteção é a polícia. Fala isso para um pai que teve sua filha estuprada na frente dele dentro de casa, que é a polícia. Sabe quantos por cento dos casos a polícia consegue chegar durante a situação ocorrendo, que é no estado de flagrância? Vocês têm noção de quantos por cento dos casos? É muito nós estamos falando de casos graves, não estou falando de ameaça, de casos graves. Estou falando de casos de roubo, latrocínio, homicídio. Sabe quantos por cento dos casos? Menos de 3% dos casos. É muito difícil chegar no flagrante, né? É muito difícil chegar no flagrante. Exatamente. E aí, nessa perspectiva, eu falo o seguinte, o que pode te garantir a sua vida, a sua integridade física, a defesa da sua honra, a honra da sua família, a sua propriedade, se não o direito de equalizar força com o criminoso? Se o criminoso, se falasse assim, você é favorável ao desarmamento dos bandidos, todo crime está desarmado, o Brasil tá estéril. Ninguém que está subvertido, não tem arma ilegal no Brasil, não tem arma com crime, aí nós vamos discutir para desarmar o outro lado. Ninguém fala de penalizar os crimes utilizando fuzil, por exemplo, como terrorismo, com pena de, 40, 50 anos, ser o crime mais grave. Ninguém fala disso, ou seja, eles querem desarmar ao lado as pessoas que estão se predispondo a ter aquilo, ou ter aquele instrumento para equalizar força para se defender. É preciso mudar essa discussão. Eu acho que precisa mudar a discussão, fica em cima da arma de fogo. Você é a favor da arma de fogo? Não vamos falar da arma de fogo, vamos falar sobre direitos fundamentais. Como garantir esse direito fundamental? Acho que tem que mudar a forma como se conduz essa discussão, e aí eu sou favorável a dar o direito, eu não sou favorável, como as pessoas acham, que é distribuir como se fosse balinha no semáforo, sair distribuindo arma de fogo. No carro e deu uma discussão. Não é isso. Da mesma forma que não vai evitar de que tragédias aconteçam, envolvendo inclusive pessoas que são... Como já acontece, que são os agentes de segurança, são as pessoas que têm, pode seja ele portando de maneira legal ou de maneira ilegal. Então, o que eu falo é o seguinte, as armas legais e o armamento civil não tem correlação com criminalidade e violência. Isso eu falo com toda certeza. Numa perspectiva... A arma do cidadão, o armamento civil, ele não alimenta o crime. Não. No estado do Rio de Janeiro tem um estudo publicado, é um dos poucos que eu vi, só 2% dos casos de crimes
né, que acontece no Rio de Janeiro, crimes graves que têm arma de fogo, 2% dos casos são com armas registradas. Nós estamos incluindo armas que foram roubadas e que tinham registro. Desses, quase 80% são crimes de mera conduta, que é o porte ilegal de arma. É o cara que tem registro, mas não tem porte. Foi pego numa blitz e foi preso e foi conduzido e a arma foi apreendida. Por que eu estou falando isso? Porque é desonesto das duas partes. Se hoje você pega alguém que seja de um lado e fala o seguinte, mais armas, mais crime. É mentira, a prova está aí, que nós tivemos 200% do índice de arma de fogo adquirida, pelo, né, arma legal, e nós tivemos redução de todos os índices de criminalidade violenta. Da mesma forma, falar que, então quer dizer que mais armas é menos crime, também não é verdade. Porque nós iremos agora partir para um outro momento, onde vai continuar aumentando ainda essa aquisição de arma de fogo pelo armamento civil, e nós vamos ter uma crescente da criminalidade. Porque o que não tem influência, o que eu quero dizer é o seguinte, não tem influência. Armamento civil não pode ser confundido com pauta de segurança pública. Armamento civil tem que ser tratado numa pauta mais voltada com direitos sociais, com essa proteção da vida. São pautas distintas, não tem correlação com segurança pública ou armamento civil. Essa é a minha forma de conduzir e defendo o direito de todo cidadão que tenha comprovação de capacidade técnica, capacidade psicológica, né, demonstrada a sua condição de antecedente criminal, ocupação de atividade ilícita, se assim ele desejar, fazer a aquisição da arma de fogo e pleitear também em casos específicos aí com relação ao porte. O senhor está sem arma, né? Foi suspenso? Tô sem porte, né? Foi suspenso. O senhor, quando o vereador Chico 2000 esteve aqui, e até comentou com a gente, né, logo no início dessa situação, que depois que teve, né, a morte do Japão, ele ficou sabendo que o senhor ia armado na sessão, mais outros 2 policiais que são vereadores, né? E aí a gente até discutiu qual que é a necessidade de se estar armado numa sessão parlamentar. Estar armado não é na sessão parlamentar. Porque o ambiente... é um ambiente que não é estéreo. Não é estéreo? Não é estéreo. Vocês já foram na Câmara Municipal? Sim, Foi e revistado? também não tem esse risco? Não fomos revistados. Como que vai tirar a arma de quem está com a arma para se defender, que é capacitado para se defender, se você... Eu já falei isso pro presidente. Mas isso pode ter risco, eu acho que o senhor poderia sofrer um risco ali dentro de ser atacado? Com toda certeza. O vereador Marcrean, esse ano, entraram no gabinete dele lá e lançaram uma pedra no meio da televisão dele. Então, assim, esse é o grande problema. Aí a vereadora lá do PT vem e fala o seguinte, eu me sinto insegura, eu me sinto, não é ameaçada, ele falou, eu me sinto... alguma coisa nesse sentido. Mas tem casos, né, vereador, assim, dentro da Câmara Municipal, de que justificasse talvez você estar armado? Nós tivemos 2 casos esse ano no Mato Grosso, de um cara que entrou dentro de uma Câmara Municipal para matar um vereador, a arma falhou, e um outro vereador sacou a arma dentro do que não tinha, uma arma ilegal, dentro do... Então, assim, imagina, se eu tô lá dar uma louca, e aí um vereador decide surtar lá dentro e fazer... O que vai fazer essa intervenção? Dá um tiroteio, se tem 3 armados. Pois é, mas aí é que dá. Só para concluir, aí vem falar assim, eu me sinto constrangido, seja quem for, mas só ela que falou isso, só essa vereadora do PT que falou isso. Eu me sinto constrangida de saber que tem 3 policiais armados, seja dentro da Câmara, seja dentro do plenário, e ela não se sente constrangida de fazer campanha onde o Comando Vermelho domina, que tá todo mundo armado, ilegal e para cometer crime. Olha que desconexão absurda, sabe? É absurdo isso. Então falar que você se sente amedrontado ou ameaçado, sabendo que você está ao lado de um policial, fica claro o lado que você defende, porque assim, eu defendo os policiais. Quem defende os criminosos é o outro lado que defende os criminosos. Então, eu defendo a lei, defendo fazer o que é certo. E aí, quando a Câmara Municipal fizer como acontece no aeroporto, dentro do Congresso Nacional, em outros locais, a Assembleia, mesmo eu falei isso dentro da Assembleia. A Assembleia não tem. Lá existe um acordo, não entra, se tiver um acordo, alguma coisa nesse sentido. Mas espera aí, então não deixa ninguém entrar dentro do plenário. Eu posso deixar a minha arma do lado de fora. Mas como que vai tirar a minha arma? Tem que ter um controle geral. Tem que ter, igual ao fórum hoje. Eu participei desse processo quando estava no Tribunal de Justiça. Passa todo mundo no detector de metal, a esteira de raio-x. Aí o senhor concorda. Aí o senhor iria armado pra Câmara. Tranquilo, é um ambiente estéreo. Eu tô com ambiente estéreo, pra que eu vou estar armado se o ambiente é estéreo e controlado?
sem problema algum. Eu não tenho esse negócio de ter paixão, não, eu preciso, não, se eu não tiver armado, como alguns acham, não, ele quer estar armado porque ele acha que é mais homem do que os outros, ou qualquer coisa desse tipo. Eu já tive situações de agressão física, eu com uma arma na cintura, uma arma na perna, com um backup na perna, sofrendo agressão física, me protege, mas sabendo, uma pessoa com menos proporção corporal que ele, nem sacar minha arma, eu saquei. Então, eu volto a dizer, nós estamos falando de desarmar justamente quem pode utilizar essa arma para equalizar força e defender o certo, defender o bem. Então, vamos fazer o seguinte, primeiro vamos pensar em desarmar, o outro, no caso da Câmara, vamos pensar em garantir segurança para todo mundo. Agora, agora, sabe que lá dentro ninguém tá armado, qualquer pessoa sabe que o vereador tinha expediente, que ele está lá, e por mais diversas situações, já vimos gente lá dentro, até a agiota indo cobrar vereador dentro da Câmara e coisas desse tipo. E não tem, só ficam 2 policiais na entrada da Câmara Municipal. Nos gabinetes, você não tem controle de segurança dentro do Poder Legislativo. É uma proteção. Eu já dei essa opinião. E agora que o senhor está sem o porte de armas, está tendo segurança? Eu estou sem, mas eu estou andando, né, com policiais que garantem a minha segurança e que podem fazer aquilo que eu faria caso necessário fosse. Você chegou a sofrer alguma ameaça, alguma coisa do tipo? Não, nunca sofri. Teve algumas circunstâncias relacionadas à CPI, às denúncias. Eu denunciei mais de 300 milhões de malversação de recursos aí na Prefeitura Municipal, e durante a CPI dos medicamentos e agora na CPI, eu recebi, na verdade não foram ameaças diretas, mas eu recebi alguns alertas de alguns colegas policiais, conselhos, relacionados a essas ações que eu vim denunciando e possibilidade de retaliação. Mas eu me sinto confortável, né, de fazer o meu papel e tenho capacidade também de garantir a minha proteção, acredito, não só eu, mas as pessoas à minha volta também. Vereador, a Pacola, vereadora do PT, né, ela esteve aqui no Conexão Poder, e falou que conhece as pessoas que o senhor olha e pensa que são bandidos, porque são pobres, porque são pretos ou porque têm que cometer pequenos delitos para sobreviver. Eu acredito que o senhor tenha assistido essa fala, né, e eu queria ouvir o seu posicionamento a respeito. Eu vou completar, fiz questão de transcrever, foi a única coisa que eu trouxe, então, eu não faço rascunho, né, de entrevista, mas eu transcrever a fala, né, que ela fala, conheço as pessoas que o Pacola olha e acha que é bandido, porque são pretos, porque são pobres, porque são periféricos. Aí porque muitos têm que cometer pequenos delitos para poder sobreviver. Por outro lado, essas pessoas cometem delitos tão pequenos que às vezes elas são vítimas fatais da polícia. E aí vocês perguntaram, né, quais seriam esses delitos tão pequenos? Sim. E ela diz, às vezes um ladrão que invadiu uma casa e aí o cara vai lá e alveja e mata ele. Eu quero dizer o seguinte, para você que é pobre, para você que é preto, para você que é periférico, nós temos uma população brasileira predominantemente parda e negro. Nós podemos afirmar que o Brasil é um país de negros e de pardos, mas nós não podemos falar que o Brasil é um país de pessoas burras. Nós podemos falar que o Brasil, predominantemente, as pessoas são pobres, mas não que elas são desonestas. E como que uma pessoa, um ser, eu falo assim, eu tenho que rebaixar tanto para entrar nesse assunto, assim, eu tenho que rebaixar num nível tão baixo, que eu cheguei em algum momento a dizer que eu ia deixar para a justiça, porque logicamente eu vou processá-la por conta disso. Até porque ela me acusa de um crime gravíssimo que eu condeno, de racismo. Meu chefe de gabinete é negro, meu assessor de comunicação, minha equipe é mista. E não contratei porque é negro ou porque é branco, contratei por suas capacidades individuais e profissionais. Então, quando ela fala isso, ela é de uma desonestidade tão grande com essas pessoas, porque é como se justificasse o fato da pessoa ser pobre, dela ser criminosa, ou dela ser periférica, ou dela ser preta, de ser criminoso. E aí pior, fala que as pessoas que olham, eu nunca consegui, antes da situação, quando eu era na polícia, saber, na hora de uma intervenção policial, se o cara é alto, é magro, é branco, é negro, ou coisa do gênero. Então assim, ela coloca uma fala, primeiro, colocando que eu olho e penso, quando eu nunca fiz, eu não tenho um boletim de racismo, alguém que fala algum dia, muito pelo contrário, quem convive... Uma injúria, difamação, né? Sem sombra de dúvida, eu quero sim processá-la criminalmente e
danos morais também, porque a repercussão foi nacional, né? O Luciano Hang repetiu, Bia Kiss, Carla Zambelli, sei lá quantas milhões de visualizações, perdeu o controle de onde foi essa fala E vocês foram muito assertivos aqui nesse ponto de falar ainda, né? Quais são esses pequenos delitos? Não, a pessoa que invade a sua casa, ela que mora num condomínio de alto padrão, mora num apartamento de alto padrão, que tem guardas brancos e negros armados, fazendo a segurança e garantindo a segurança da família dela, é fácil falar. É fácil ela falar isso, né? Agora, por que ela não pratica o discurso que ela traz? Sabe? Eu tenho pessoas também que relataram, que trabalharam, inclusive, né, em outros gabinetes, em outras circunstâncias, não só mais de pessoas relacionadas a essa política de defender isso daí, a bandidolatria, que tem também entendimento que há discriminação. Não estou dizendo nem que teve, nem que não teve. Mas é uma percepção. Agora, dizer que ela poderia ter falado qualquer coisa. Existem pessoas, ou existem policiais, mas dizer que o Pacola, que ela sabe, que as pessoas que o Pacola olha e acha que é criminoso, eu falo assim, eu não olho e acho que é criminoso, porque as pessoas que eu tenho certeza que são criminosas, que eu estou ali investigando dentro da CPI da saúde, que mata mais do que qualquer arma de fogo, que eles estão tirando de dinheiro da saúde, nenhuma delas são negros. E são criminosos da pior espécie que tem. Mas essa... E não tem relação, sabe? É absurdo. Eu tenho dificuldade de comentar esse comentário dela, porque chega a ser assim bizarro. Por essa questão mesmo dessa repercussão toda, né? A senhora acha que esse discurso, né? Esse apontamento, essa narrativa, ela já, digamos, ela caiu por terra, ela já não convence mais sobre que as pessoas têm que cometer pequenos delitos para sobreviver? Com certeza. Digamos, ela já gera uma revolta popular? Eu recebi as pessoas não centenas de mensagens. Coronel, estou com o senhor. Olha, eu vim te conhecer por conta dessa reportagem, que foi a reportagem que... Eu falo que ela é a pessoa que... Se tem alguém que me promove, é ela. Porque quando ela faz esse tipo de fala... E aí as pessoas dizendo, olha, eu sou negro, eu sou pobre, coronel, mas eu faço questão, desde pequeno, minha mãe falava que se eu pegar o lápis do coleguinha na escola é errado. Eu nunca mexi com droga, nunca mexi com crime, nunca fui pra lá, independente de eu ser pobre, porque eu sou honesto. Não é o fato de eu ser pobre que eu sou desonesto ou que eu sou criminoso. Isso eu tô falando de pessoas que são periféricas, de pessoas que são pobres e pessoas que são pretas. Bom, né, a pauta, a entrevista tá muito interessante, mas a gente tá ali com o gordo. Olha, temos a que gente terminar. extrapolou nosso horário. A culpa é tua. Acho que tá os dois, né? O senhor tá convidado para voltar aqui, a gente continua aí. O senhor vai passar por todo esse processo agora na Câmara, que pode até levar a tua cassação ou não. O senhor vai fazer a sua defesa ou vai colocar a Procuradoria da Casa para fazer a sua defesa. Então, nós estamos aí à disposição para te receber aqui novamente, né? E a gente tratar aí do desenrolar dessa situação. Agradeço a sua entrevista, fica aqui a lembrança do Conexão Poder. Obrigada. Né? E o espaço está aberto para suas considerações finais. Eu já vou agradecer a lembrança, o presente, e dizer que eu estou à disposição para retornar, faço questão de retornar. Eu não tenho restrição de assuntos e perguntas em qualquer lugar que eu vá. E na próxima eu também me comprometo de trazer aqui uma lembrança. Eu tenho a caneca de caveira, que a gente também retribui, né? Sempre que a gente vai para a nossa coleção de canecas, agradecer ao Conexão Poder e deixar a mensagem final para todas as pessoas que nos acompanham. Dizer que eu vou continuar sempre fazendo o meu melhor, é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, de entregar a minha melhor versão em tudo que eu faço na minha vida, como pai, como marido, de alguém que é casado com a primeira namorada, em 22 anos junto com a minha esposa, 3 filhos, entrei na polícia com 16 anos de idade, primeiro colocado no vestibular, então sempre fui muito intenso em tudo que eu faço, naquilo que eu me dedico, nas minhas atividades empresariais também, e dizer que eu vou fazer de tudo, e entregar a minha melhor versão em todos os aspectos, enquanto a maioria dos candidatos estarão fazendo campanha. Eu vou ter nesses 45 dias que fazer campanha, tocar um mandato, presidência de uma CPI, processo de cassação e um processo na justiça. Eu sei que não será fácil, mas também sei que não estou sozinho. Tenho um exército levantado comigo, daquelas pessoas que acreditam nos meus valores, nos meus ideais,
pessoas que não negociam apoio, não negociam votos, voluntários que realmente fazem a diferença. E o restante, a gente faz tudo que está ao nosso alcance e o restante a gente entrega na mão de Deus, aceitando qualquer que seja o resultado. Então não tenho preocupação. E se o senhor foi cassado? Fiz tudo que estava ao meu alcance, usei tudo que estava disponível e foi o processo. Vou judicializar ou não vou judicializar? Aí é outra discussão. Então eu não tenho preocupação de aceitar os resultados finais, desde que eu tenha a sensação de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance e fiz tudo aquilo que eu precisava fazer diante das circunstâncias que eu esteja presente. Ok. Tá certo. Obrigada, vereador. Obrigada, Leandro. Obrigado, Márcio. Obrigado. E obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. Conexão Poder. Oferecimento Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. E